como chegará o fim do mundo. O livro perdido de Nostradamus. O alvorecer do novo milênio foi pontilhado de eventos trágicos. Terrorismo, guerras, desastres ecológicos, fome e o ressurgimento de doenças fatais. Os desafios não têm precedentes e os riscos são enormes. Em poucos momentos da história, o homem esteve tão próximo de provocar e sofrer destruições em tão larga escala. Talvez Nostradamus, o maior profeta de todos os tempos, tivesse tentado nos alertar sobre o século XXI. Não creio que haja alguém comparável a Nostradamus, porque ele foi o primeiro que realmente profetizou bem. É difícil que apareça outro. Não existe ninguém equivalente a Nostradamus. Ninguém levou a profecia e a adivinhação tão longe quanto ele. Ele previu o incêndio de 1666 em Londres. Previu a vinda de Napoleão III e de Hitler. Previu a Segunda Grande Guerra e os eventos que estamos atravessando neste momento. Houve outros profetas, mas nenhum foi tão preciso quanto Nostradamus. Era um homem de sua época que compreendia melhor a humanidade e a alma humana do que qualquer pessoa de seu círculo. Talvez de toda a Europa naquele período. É isso que faz dele uma figura tão admirável. Nostradamus viu aquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Em metafísica, também é chamado de sala de registros, grade ou matriz, ou seja, informações que sempre existiram. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Nostradamus era um profeta genuíno. Desde o século XVI, suas previsões vêm se realizando regularmente. Recebi um chamado avisando que talvez tenham achado um livro perdido de Nostradamus na Biblioteca Pública de Roma. Fiquei empolgado com a possibilidade de ser verdade. A jornalista Enza Massa descobriu um volume de imagens em aquarela em uma feira de livros raros patrocinada pela Biblioteca de Roma. Se o manuscrito for mesmo uma obra de Nostradamus, as implicações serão muitas. Não só seu valor seria imenso, mas o conteúdo também. As profecias são diretas e assustadoras, tal como as que ele escrevia. Entre as imagens do livro, uma em especial revive certa lembrança gravada em nossa mente. Uma torre em chamas. Fiquei impressionado, realmente, pela ligação definitiva entre uma gravura em aquarela e o evento de 11 de setembro. Pensem no pilar em chamas. Quando vi pela primeira vez as terríveis imagens das Torres Gêmeas incendiadas em 2001, fiz imediatamente a conexão entre elas e a ilustração. Na aquarela, as chamas partem da torre em todas as direções. Em um incêndio normal, elas subiriam direto. Isso lembra mais uma explosão, não um incêndio. Antes do evento de 11 de setembro, o pesquisador Otávio Ramotti, já falecido, escreveu um livro, um código sobre as imagens de Nostradamus. Ele relacionou a ilustração da torre incendiada com a quadra 46 de Nostradamus antes do ataque. Uma correlação no mínimo curiosa. Sob o falso manto da fé das cabeças raspadas, serão semeados muitos sabotadores. Poços e fontes de veneno borrifados, devoradores humanos da força do Ocidente. A frase "sob o falso manto da fé serão semeados muitos sabotadores" descreve os terroristas extremistas do Islã que se fizeram passar por passageiros comuns a fim de levar a cabo sua triste missão. Vale notar que Ramotti relaciona a imagem com Saddam Hussein e a guerra no Oriente Médio, embora estivesse se referindo à Guerra do Golfo e aos poços de petróleo que Saddam mandou incendiar no Kuwait.
Era a intenção de Saddam, disse Hamotti, prejudicar o Ocidente pela Guerra do Islã, numa batalha violenta de ideologias que continua até hoje. Quando vi aquelas aquarelas com a torre de um castelo em chamas, imediatamente pensei no 11 de setembro, na terrível destruição. O interessante é que Nostradamus tem várias profecias que se encaixam nesse dia. Numa delas, ele menciona a grande bola de fogo do céu. Vejo essa bola de fogo quando olho as fotos das torres. A quadra 46 é realmente importante. Ela evoca a torre da carta de Tarô, que está associada ao fim do mundo com os escombros de nossos edifícios e construções. É muita coincidência que a torre do Tarô signifique destruição e que os terroristas de setembro escolhessem duas torres para destruir. Nenhum evento da história recente chocou tanto o mundo quanto o famigerado ataque de 11 de setembro. Para quem não acredita que Nostradamus é o profeta preferido do mundo, a reação pública aos eventos daquele dia é pungente testemunho. Basta examinar os motores de busca na internet da época. As pessoas procuravam Nostradamus. Isso ele não previu. Criei um site e quando aconteceu o 11 de setembro, havia 2 milhões de visitas todo dia. O mundo inteiro procurou Nostradamus. Por algum motivo, é como se esse homem que viveu há 500 anos tivesse todas as respostas para nós. Nostradamus entrou para a cultura popular como o profeta por excelência. É o homem da esperança no futuro. Em um evento da magnitude do das Torres Gêmeas, o mundo foi atrás do profeta da esperança. Uma profecia de Nostradamus foi logo ligada ao desastre e correu o mundo pela internet. O fogo ruge e abala o centro do mundo. Em toda a nova cidade, a terra treme. 2 líderes por longo tempo em guerra infrutífera, e a ninfa das fontes derrama novo e vermelho rio. Seria a expressão guerra infrutífera uma acusação de Nostradamus contra a guerra no Iraque? Seria o Vermelho Rio uma referência à mais sanguinária e persistente guerra do novo século? Um tema muito repetido em Nostradamus é a iminente invasão árabe ou muçulmana do Oriente Médio. E o curioso é que uma invasão muçulmana está acontecendo agora. Embora esteja ocorrendo, não é uma invasão militar, como ele previu, mas vale estudar o tema. Nostradamus passou grande parte das profecias falando de invasões islâmicas no sul da França e de outras incursões islâmicas. Há uns 10, 15 anos, isso seria difícil de aceitar. Diríamos, bom, não entendo por que ele insiste, é algo que nunca acontecerá. Mas desde 2001, desde 11 de setembro, ficou patente que isso era parte do futuro. Nunca vi um trabalho que ligasse símbolos do Oriente Médio com símbolos do mundo cristão. As imagens são então únicas sob esse aspecto. Alguns acreditam que as imagens seriam um modo inteligente de Nostradamus ligar as visões do século XVI à cultura tecnológica de hoje. Olhando para esse manuscrito, parece que foi destinado a ser descoberto em nosso tempo, porque as pessoas se interessam mais por imagens que por palavras. Como vemos pela TV, fotos, internet, o que causa impacto no público não é a escrita como foi um dia. Hoje ninguém lê. As imagens deixam impressão muito mais duradoura. No mundo moderno, a imagem é extremamente importante. Talvez o sucesso dessas aquarelas tenha sido até mesmo previsto por Nostradamus. O homem de hoje precisa de imagens.
Mas elas serviriam como um livro de profecias? A relevância e a exatidão das mensagens de Nostradamus impressionam ainda mais quando lembramos que para o século XVI, nossa história estaria em um futuro remoto e quase inimaginável. As origens de Nostradamus são humildes e por isso mesmo notáveis. Ele cresceu em Saint-Rémy, na Provença, fez o curso de medicina e casou-se. A primeira mulher e os filhos morreram tragicamente na peste, e ele saiu de viagem praticando medicina em uma batalha incansável contra a epidemia. Acabou se casando de novo e instalou-se nesta casa, na vila de Salon. Embora fosse entusiasta da astrologia, suas posses eram modestas. E ele só começou a registrar as visões aos 45 anos, quando editou um almanaque para o ano de 1550. Eram, vamos dizer, os primeiros passos do que hoje conhecemos como horóscopo, aquele mesmo dos jornais. As pessoas passaram a gostar de ler o horóscopo que Nostradamus escrevia para cada dia. Assim, ele gozou de muita fama a partir de então. Os almanaques corriam o mundo e eram traduzidos em muitas línguas, no mesmo ano em que eram publicados. Reis e rainhas liam o horóscopo, dando-lhe muita importância. Reis e rainhas não só liam avidamente os almanaques, como eram o alvo de muitas previsões. Sendo francês, Nostradamus focalizava a política do país. No livro perdido, profetizam a cruel decapitação de um famoso casal real, o que vai acontecer 200 anos depois da morte do profeta. Esta imagem tem simbolismo muito direto. Mostra um rei e um clérigo diante de uma lâmina. Essa lâmina, claro, é a da guilhotina. Para mim, é uma referência óbvia à decapitação de Luís XVI e Maria Antonieta, o que aconteceu na cidade de Reims. A imagem 23 pode se referir à Revolução Francesa, prevista obsessivamente por Nostradamus. Ilustra a deposição do rei e a ascensão do homem comum. A Revolução Francesa começou em 1789, em protesto aos excessos de Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. O real casal foi aprisionado com o filho pequeno, o Delfim, e 2 anos depois foi acusado de traição. O rei foi decapitado em janeiro de 1793. E Maria Antonieta deparou-se com o mesmo destino em outubro daquele ano. O manuscrito do livro perdido seria a última mensagem para a humanidade, em especial para a Era Moderna. Examinando suas páginas, vemos que há fortes indícios de que foram escritas por Nostradamus, devido a quem ele era, o que estudava, quais eram seus interesses e qual era a sua posição. Acredito sinceramente que essas imagens são uma tentativa de alerta para chegarmos à verdade. A descoberta desse livro, a estas alturas, certamente não foi por acaso. É parte de um processo, e o fato de ele ser produzido e mostrado ao mundo também é parte do mesmo processo. Lembremos que, se Nostradamus previa o futuro, sabia que isto aconteceria. Se esse livro era destinado a ser encontrado agora, devemos decifrá-lo com toda a urgência. À medida que as imagens são estudadas e explicadas, um padrão perturbador começa a surgir e culmina com uma previsão de explosiva magnitude. Quase todos os eventos significativos dos últimos 500 anos apareceram nas profecias de Nostradamus. A expansão do Império Britânico, a ascensão de Hitler, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e até o assassinato de Kennedy.
Alguns dizem que as figuras do livro descoberto em Roma ilustram previsões perigosas demais para serem escritas com palavras diretas. Por onde andou o livro e como chegou à Biblioteca Nacional de Roma é um mistério embaciado pelo tempo. O manuscrito foi comprado em 1888 pela Biblioteca Nacional de Roma e chegou aqui através de um certo Pívoli. É o que diz o registro de aquisições da biblioteca. Quanto a Pívoli, não conseguimos nenhuma informação. Não há como saber quem era ou o que fazia. A única informação que temos sobre o livro é a que consta no registro. O manuscrito foi arquivado originalmente como Profecias de Gioacchino da Fiore, mas no catálogo consta que são de Nostradamus. A biblioteca não sabe explicar a discrepância entre as duas entradas, mas uma página do livro diz claramente que o trabalho não é de Gioacchino. Outra inscrição no manuscrito diz que ele ficou guardado na Biblioteca do Vaticano, o que confere grande importância ao livro. Talvez o Vaticano quisesse ocultar palavras altamente depreciativas sobre a Igreja. A Igreja recolheu muitos manuscritos e textos de natureza danosa e até textos proibidos que deviam ser queimados, mas acabaram sendo preservados. Nós resgatamos vários textos, sem dúvida, bastante embaraçosos para a Igreja. Alguns desenhos são claros, outros ficaram camuflados, tal como as profecias de Nostradamus. E muitos preveem grandes problemas para o Vaticano e os papas. As 80 imagens do livro perdido mostram vários papas atacados e perseguidos, e todos são retratados de modo muito pouco lisonjeiro. Tais previsões, se fossem descritas abertamente, deixariam Nostradamus em perigo. A Igreja da época era todo-poderosa, nada inclinada a dividir esse poder com profetas que talvez dominassem o campo divino melhor que seus sacerdotes. Os papas eram muito rigorosos nesse ponto. Não queriam saber de profecias. Um profeta tinha de pensar cuidadosamente no que diria, como diria e quando diria. Nostradamus lidava com um assunto potencialmente perigoso. Se nascesse um século depois, seria queimado vivo. Sendo um francês da época, mágico, teórico e astrólogo, ele se preocupava com o Papa. Uma só palavra errada para a pessoa errada e a Inquisição viria, dando fim a Nostradamus. Mas a vida naquele tempo era cruelmente breve e a religião nem sempre suficiente. Nostradamus viera preencher essa lacuna. A vida era muito dura. O povo queria alguém que o acalmasse, que lhe assegurasse que tudo ia bem, e fazia parte do que estava predestinado. Quanto mais a carreira de vidente infalível prosperava, mais Nostradamus sentia aumentar sua vulnerabilidade gerada pelo sucesso. Então ele dedicava os almanaques ao governador, ao rei ou rainha da França, ao próprio Papa, a pessoas próximas do Papa ou a qualquer um que pudesse protegê-lo, se necessário. A rainha da França, Catarina de Médici, apontada como eminente protetora de Nostradamus, leu no almanaque anual que certos fatos, tristes demais para serem narrados, se abateriam sobre seu marido, Henrique II. O rei deve tomar extremo cuidado, pois um ou mais indivíduos o perseguem. E mais detalhes não ouso escrever. É assunto que mostram as estrelas, segundo esquiva e oculta filosofia. Quando a rainha leu esse alerta, rapidamente chamou Nostradamus a Paris. Nostradamus, na verdade, foi quase forçado a viajar cerca de 800 quilômetros até Paris.
Tinha 52 anos na época. O cavalo era o único meio de transporte para tal distância. No século XVI, uma das maiores causas de acidente fatal era a queda do cavalo. Eram 24 quilômetros por dia. A viagem foi penosa, sem estradas, só lama. Choveu metade do tempo. Foi difícil para ele. Um incidente curioso aconteceu durante essa viagem, indicativo de que ele temia pela vida. Possivelmente, ele se sentiu seguido ou vigiado pela igreja ou pela guarda real. Muita gente invejava os favores que a rainha lhe dispensava. Numa parada em Lyon, encontrou-se com um homem que anotou a conversa em um diário. Um homem muito versado em quiromancia, matemática e astrologia falou de coisas que aconteceram no passado e que ainda vão acontecer. Ele temia que algum mal lhe sobreviesse. Disse mesmo que corria o perigo de ter a cabeça cortada antes do próximo 25 de agosto. Nostradamus havia feito o horóscopo da viagem e descobrira que os augúrios não eram bons. Assim, foi com relutância que ele se dirigiu a Paris, aflito e temendo pela vida. Talvez o medo de Nostradamus nessa viagem a Paris estivesse ligado à natureza de suas previsões. Ele dissera que a igreja perderia a autoridade política e moral nos séculos seguintes. Os desenhos do livro talvez fossem uma prudente tentativa de disfarçar essas perturbadoras previsões. São relacionadas com o Papa, com a queda do papado, com outros governos, outros exércitos e com o próprio Anticristo. Nostradamus previu muitos atentados aos papas. 2 desenhos do livro foram ligados a papas recentes, João Paulo I e João Paulo II. A imagem mostra um papa frágil e humilde sendo coroado, enquanto uma multidão ri e caçoa dele. O anjo pode simbolizar tanto a morte quanto o céu, e esse papa talvez seja João Paulo I, que serviu a Deus por apenas 30 dias. O Papa eleito ouvirá mofas e chacotas. Logo ansiosos, atacados pelo medo, eles o matarão por ser bondoso e conduzirão sua morte ao cair da noite. Os intérpretes de Nostradamus relacionaram essa quadra com João Paulo I. Seu papado foi curto, muitos riam dele e foi envenenado, morrendo à noite. Esta imagem é explícita de alerta ao perigo. Esta é a ilustração relacionada com o Papa João Paulo II, o grande Papa João Paulo II, retratado em toda a grandiosidade e esplendor. Veja o sol que brilha sobre ele. Veja o brasão com a Virgem Maria. E, de fato, sabemos que no brasão de João Paulo II figurava a Virgem. Uma aquarela é interessante. Vemos um guerreiro turco pequenino enfrentando alguém com o dobro de seu tamanho. Simboliza aquele turco maluco que tentou assassinar o Papa. Realizaram-se 2 atentados contra João Paulo II. O primeiro foi em 13 de maio de 1981, quando ele chegou à Praça de São Pedro. O Papa foi gravemente ferido, mas recuperou-se. O assassino, preso e identificado como Mehmet Ali Aka, um jovem turco, foi condenado à prisão perpétua. João Paulo foi visitá-lo em 1983. O segundo atentado ocorreu em 12 de maio de 1982 em Fátima, Portugal, pelas mãos de Juan Maria Fernandes, que foi dominado antes de ferir o Papa. É interessante que o Sol esteja na gravura, porque São Malaquias da Irlanda, que também fez previsões no século XI sobre o futuro dos papas, escolheu o apelido de Trabalhador do Sol para representar o Papa João Paulo II. Assim, temos simbolismos significativos nessa aquarela, todos relevantes para a nossa época.
Nostradamus era um homem muito adiante de seu tempo. Pelas explosivas previsões, é fácil entender por que tentava camuflar as profecias com desenhos e enigmas. O próprio Nostradamus disse que só após 500 anos seus versos começariam a ser revelados e entendidos. A quantidade de pesquisas sobre Nostradamus feitas nos últimos 10 anos, o conhecimento que adquirimos nesse tempo sobre como ele escrevia, mais a novidade do livro perdido, tudo isso parece ir na mesma direção e certamente tem o mesmo fim. Nós, como humanos, sempre tivemos a necessidade de usar a imagem para expressar a complexidade do que nos é desconhecido. A linguagem é limitante e, por isso, vemos tanto mistério nos escritos de Nostradamus. Mas nós sempre voltamos para a imagem, porque ela não limita. A imagem é universal. Nostradamus ia aonde nenhum profeta ousava pisar. A incrível ousadia de suas previsões o coloca em um nicho só dele. Talvez por isso continue tão importante até hoje. E o livro perdido signifique para nós o mesmo que significou quando as páginas ainda eram novas. Que outras sementes de destruição e violência estariam escondidas nessas ilustrações? Um manuscrito recentemente descoberto em Roma com o nome de Nostradamus contém imagens cujo significado nos faz viajar pela história, até um futuro incerto e sombrio. Com suas visões, Nostradamus entra não só no domínio religioso, mas também no metafísico e no político. O livro perdido aborda tais temas em toda a amplitude. Isso é o mais importante que ele enviou para o mundo moderno. Ele não menciona pura e simplesmente eventos do futuro, mas mostra com habilidade que temos muita coisa além do que pensamos ou acreditamos ter. Essa é a mágica. Esse é o poder de Nostradamus. Ele viu e explorou arquétipos universais. Quando era mais específico, com nomes como Hitler, por exemplo, tocava a superfície da consciência procurando e achando canais para a sala de registros. Os estudiosos de Nostradamus sempre acreditaram que ele percebia a iminência das grandes mudanças do mundo. Se for assim, a ordem dos desenhos no livro perdido pode conter uma mensagem, mostrando a progressão do pensamento de 1500 até nossa era. Esta imagem em particular representa, sem dúvida, o papado e as nações que sofreriam grandes mudanças no século XX. A roda central é guiada por uma mão, tal como se fosse uma manivela, que vem de cima, o que, claro, é exatamente como pensam os alquimistas. Isto é, Deus, ou o Ser Supremo, governa o tempo. On top of it is an hourglass, which is also saying that this is about time, but also the hourglass is a alchemical symbol for the end of time, for when time runs out. Nessa imagem, o foco do significado está na figura de baixo. A pessoa acha-se curvada sob o peso ou a carga da roda da vida. O peso nas costas do homem simboliza o peso do conhecimento que Nostradamus tem dos desastres que adviriam, inclusive o terrorismo de nossos dias. A imagem também pressagia com detalhes perturbadores o ataque das Torres Gêmeas. Dentro da roda da vida, vemos uma cidade. Mas essa cidade não parece ser medieval. É uma cidade moderna. Na verdade, é muito parecida com Nova York. E Nostradamus vivia obcecado com Nova York, chamando-a de Cidade Nova. E agora vejam os objetos voando direto para Nova York.
A águia aqui pode representar os Estados Unidos, já que é seu emblema nacional. 11 de setembro foi uma virada em nossa realidade consciente. Quase vemos 2 aviões no ar. E, na verdade, ele escreveu sobre objetos chegando e destruindo as torres. Seria mesmo uma evocação dos eventos de 11 de setembro? É bem possível que seja, porque esse dia é um dos mais importantes da história do mundo. Isso seria evidente com o passar do tempo. A roda do tempo representa o rodamuinho de eventos históricos que modelaram nosso mundo moderno. Os estudiosos acreditam que Nostradamus previu 2 grandes fatos políticos do século XX. Outra imagem do livro perdido está ligada ao comunismo e ao tenso período de conflitos conhecido como Guerra Fria. Nesta prancha, temos um papa montado em um dragão. Ele segura uma espada apontada para o pescoço de um urso. Para mim, o papa está lutando pela sobrevivência física e espiritual. O urso representa o comunismo, contra o qual todos os papas lutaram desde 1917 até 1991, quando a Rússia soviética se desintegrou no reinado de João Paulo II. Na imagem 38, de novo vemos a igreja, cujo representante é obviamente masculino, movendo-se em ataque para algo mais feroz, um arquétipo animal, seja qual for. Para mim, o urso significa a Rússia, porque é assim no nosso imaginário. O urso é o símbolo da Rússia e da União Soviética, estabelecida após a Revolução de 1917, quando o Tsar Nicolau II foi deposto e executado com a mulher e 5 filhos. Os comunistas assumiram e, após a Segunda Grande Guerra, estenderam seu controle pela Europa Oriental e Central, formando o Bloco Soviético. Aqui, a espada é um símbolo masculino e a figura toda representa a defesa da fé contra invasores estrangeiros. Na cabeça, novamente o homem usa o trirregno, símbolo de sua autoridade. Os ferimentos mútuos podem significar as lutas que ainda vemos hoje entre governos seculares e instituições religiosas. As aquarelas certamente pressagiam muitos eventos que já aconteceram e fazem paralelo com muitas profecias que Nostradamus escreveu. Não é de surpreender que as profecias de Nostradamus incluam a ascensão e queda de potências mundiais. Ele tinha instinto aguçado tanto político quanto pessoal e sabia usá-lo com astúcia para proveito próprio. Enquanto avançava rumo a Paris em 1555 a chamado de Catarina de Médici, persistia o temor de ser decapitado antes do dia 25 de agosto. Ele resolveu o problema a seu modo. Ele ficou hospedado no Palácio de Sens, que era do Cardeal de Sens. E lá teve um inesperado e conveniente ataque de gota, que durou 10 dias. O suficiente para passar o fatídico 25 de agosto. Para manter-se longe do perigo pressentido, ele ficou confinado no quarto, em segurança, até que o dia previsto pelo horóscopo passasse. A intuição psíquica do perigo em Nostradamus revelou-se muito aguçada. Não ficou registrado nenhum detalhe dessa visita a Paris, mas temos provas de que ele fugiu às pressas da cidade depois de receber um visitante misterioso. O profeta deixou uma carta com pistas sobre as horas finais em Paris. Nessa mesma noite, recebi a visita de uma nobre senhora. Não sei quem era, mas sua visita me foi extremamente valiosa. Na manhã seguinte, ela veio me ver de novo. Alertou-me que oficiais da justiça parisiense planejavam levar-me para interrogatórios sobre meus estudos e sobre meu método de fazer previsões. Pela minha intuição, essa dama era a amante do rei Henrique II, Diana de Poitiers.
Essa senhora era a única pessoa que possuía trânsito livre para frequentar os mais seletos e fechados círculos reais. E, naturalmente, tinha todas as informações que interessavam a Nostradamus. Claro que havia pessoas prontas a apoiá-lo, que o respeitavam verdadeiramente como vidente. Mas outros consideravam tais atividades como uma arte negra contra a religião praticada naquele tempo. Já que não vinham de Deus, deviam ser reprimidas. Apesar de tudo, o encontro de Nostradamus com a rainha foi um sucesso total. A conversa que tiveram selou a importância do profeta, mas custou-lhe alto preço. Quanto mais fama ele granjeava, mais divulgadas eram suas profecias e mais vulnerável ele ficava. Nostradamus resolveu continuar nas boas graças reais. Ao rei Henrique II dedicou uma edição do mais famoso livro de profecias. Destas, muitas parecem ligadas ao livro perdido. Ao grande e invencível, mais poderoso e muito cristão Henrique, rei da França, o II, Michel de Nostradamus, que sempre será seu mais humilde e obediente servo e súdito, augura-lhe vitórias e felicidade. A França era a superpotência da época. Pensam que era a Espanha ou o Sacro Império Romano, mas era a França. Nessa época, os franceses estavam sempre dividindo sua lealdade, porque alguns amigos podiam ser protestantes e outros podiam ser católicos. Na verdade, Nostradamus tentou ser amigo dos dois lados. Manter amizade com todas as facções foi um golpe esperto do profeta. Ele foi, no século XVI, o precursor do que chamamos de politicamente correto. Disfarçando as previsões mais sombrias com desenhos, Nostradamus soube, na verdade, obter grande popularidade, bem como a proteção dos poderosos. Afinal de contas, foi o disfarce que lhe deu apoio e sucesso, fama duradoura e o status de místico que ele possui até nossos dias. Se o livro perdido realmente nasceu de sua pena, será o achado do século. Temos mais 50. O lance é seu. Vendido por 850. Em abril de 2007, pessoas do mundo todo deram lances em uma rara coleção de livros e documentos de Nostradamus em um leilão em Nova York. O lote foi vendido por $200 mil. O mais intrigante é o livro perdido ter passado relativamente despercebido e ignorado por tantos séculos. Há, porém, quem sustente que o livro permaneceu propositalmente esquecido até então e que o tempo exato de sua aparição foi premeditado. A intenção por trás da obra era essa. Por outras palavras, ela descreve situações da igreja, da natureza, do desenvolvimento humano e de transformações que não eram públicas, mas um conhecimento secreto bem guardado. Na maioria, as imagens do livro podem conter pistas sobre esse conhecimento secreto. Alguns acreditam que Nostradamus teve a visão do homem mais envelhecido da história humana. A estranha sequência de desenhos no livro perdido parece formar um relato admonitório de como os poderosos cairão, sejam países, sejam reis. Uma profecia diz com impressionante precisão o que realmente aconteceria com Henrique II da França em junho de 1559. Mas o triunfo do profeta foi uma tragédia para a família real. No ano em que um só olho reinar na França, a corte entrará em ruim perturbação. O grande Blois matará o amigo do peito e o reino mergulhará em dúvida e dupla aflição. Agora Catarina tinha um aviso que o marido, o rei Henrique II, encontraria a morte aos 40 anos em algum tipo de combate. O rei Henrique sempre gostou de justas
E essa seria apenas mais uma entre muitas. Fazia parte da comemoração de 2 eventos importantes: o Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis e o casamento da princesa. Mas o que tinha começado com risos terminaria em tristes lágrimas. Henrique lutava em justa amistosa com um cavaleiro da corte quando a lança do adversário atingiu o elmo através da viseira. O rei caiu do cavalo, enquanto uma lasca da lança perfurou-lhe o olho. Foi um acidente fatal e inesperado. A lasca entrou pela estreita viseira, perfurou um olho do rei e chegou ao cérebro. De fato, a expressão "um só olho" indica exatamente o acidente fatal com a lasca da lança. O rei agonizou dias, enquanto os médicos lutavam freneticamente para salvá-lo. É fácil entender que uma lasca de madeira, penetrando o cérebro adentro, causaria muito sofrimento. Mingau de cevada e chá de ruibarbo nada puderam contra a septicemia, e Henrique morreu entre dores atrozes. A morte do rei atirou o país no caos. A França se viu bastante enfraquecida com essa morte, pois os poucos sucessores de Henrique, além de muito jovens, eram fracos e enfermiços. Naquele tempo, o país precisava de uma mão forte no leme devido à terrível tensão entre católicos e protestantes. O resultado foi a insegurança geral, e um vidente como Nostradamus claramente podia se beneficiar com as numerosas consultas e encomendas que receberia. A insegurança da rainha viúva e do país significava que Nostradamus seria consultado mais do que nunca. Nós também o consultamos em tempos conturbados. A descoberta do livro perdido, que provavelmente contém novas profecias, deverá causar comoção entre as legiões de adeptos. A celeuma sobre a autoria do manuscrito apenas comprova o imenso poder que ele ainda tem. E tudo indica que o autor é ele mesmo. Posso dizer que Nostradamus, no que me toca, é sem dúvida forte candidato a autor desses desenhos, ou pelo menos foi ele o mentor, porque ele era astrólogo e todo o simbolismo que há nessa obra, a meu ver, trata exatamente de astrologia. Acredito firmemente que as imagens vieram do século XVI, porque foi nessa época que os símbolos das cartas do tarô mais exerceram influência em toda a Europa. Existe uma ligação entre a astrologia e as cartas do tarô, pois eram astrólogos que interpretavam o tarô e os horóscopos. E Nostradamus não só conhecia, como usava as cartas do tarô. Há cartas bastante repetidas: o Papa, a sacerdotisa, o imperador, o enforcado, a morte, a roda da fortuna e a torre em chamas. De certo, foram uma fonte de inspiração para os desenhos do livro. A torre em chamas é uma carta muito ruim. Para quem põe o tarô, se a torre sair, quase sempre é a pior carta de todas, significando o apocalipse, a ruína total. Nostradamus insistiu nesse período em que irrompeu a Grande Cruzada Islâmica com catástrofes ecológicas, desastres biológicos, guerras, e tudo isso se entrelaça. O tema é a Cruzada Islâmica, ou o último conflito entre a cristandade e o Islã. Este é o momento decisivo da história humana. Estamos no fim de uma era e no início de um período completamente novo que está emergindo neste exato momento. Assim como Nostradamus previu a morte de muitas figuras políticas da época, acredita-se que ele também previu períodos de tumulto e guerra no futuro. Em um livro muito discutido, o autor Ottavio Ramotti ligou essa imagem à Primeira Grande Guerra.
Segundo ele, este é o Papa Bento XV entregando a mitra ao Kaiser Guilherme II, retratado como um animal lupino coroado. A Primeira Grande Guerra começou em 1914, devido a um conflito entre a filosofia nacionalista e a imperial. Quando ela terminou, a Europa se reorganizou e preparou o caminho para a Segunda Grande Guerra, cujas atrocidades, o Holocausto e o início da Era Atômica significariam outra grande virada na história da humanidade. Hoje, a todo momento, milhares de pessoas são assassinadas, queimadas, bombardeadas, morrem de fome ou sofrem ataques injustos. Para um verdadeiro profeta, esses eventos mereceriam muita atenção. E se o profeta fosse humanista, tentaria alertar o mundo da melhor maneira possível. À medida que lemos as profecias, percebemos que ele sabia que algo muito grande pairava no horizonte. Estamos em uma encruzilhada. Parece que seguimos uma trilha que Nostradamus previu como a pior possível. Não haverá saída à vista. Ainda vamos examinar as imagens mais assustadoras do Livro Perdido. Trata-se de uma série de figuras proféticas que revelam em sinistros detalhes a data e a hora de um evento futuro, cujo resultado será nossa destruição total. Durante séculos, as profecias de Nostradamus têm sido parte do registro histórico. Embora especulativo e controverso, o legado que ele deixou continua vivo. O Livro Perdido de Nostradamus contém previsões que são tão perturbadoras quanto visões que são tão perturbadoras quanto terríveis. Talvez a mais controversa de suas mensagens seja a de que a Igreja Católica terá graves problemas. Esta imagem foi ligada ao Papa atual, Bento XVI. Vendo a imagem da mulher dando as costas ao Papa, penso que é uma referência a problemas futuros entre elas e o Papa atual. Talvez elas queiram ser aceitas como sacerdotisas, talvez queiram a absolvição do aborto. Seja como for, parece que haverá luta entre as mulheres e a Igreja Católica. O pesquisador italiano Ottavio Ramotti deu pleno crédito às previsões mais sombrias. E apontou para um detalhe interessante. O dado apresenta o fatídico número 6, enquanto as mulheres se voltam para a cruz como que reclamando seu lugar na igreja. Há um consenso geral de que essa imagem mostra claramente que o povo dará as costas para o Papa. Note que a cruz tem 2 braços em vez de um. Quem entende a doutrina esotérica percebe de imediato que essa é a árvore da vida, ou a Cabala. E sob a árvore da vida, acha-se a terra em que vivemos em chamas. Então dá para deduzir que o planeta em que vivemos perecerá pela ação do fogo. Um pouco mais acima, vemos que alguns se afastam. E embaixo, vemos um indivíduo de costas para o Papa nessa hora. Eu diria que a imagem indica com bastante clareza que a Igreja Católica será destruída. E isso acontecerá logo antes do fim. As pessoas se afastarão da Igreja Católica, o que já está acontecendo gradualmente. A grande estrela abrasará por 7 dias. Da nuvem nascerão 2 sóis no céu. O grande mastim uivará toda a noite, quando o grande pontífice mudar de país. Alguns ligam essa quadra e essa imagem do Livro Perdido com o Papa da Igreja Católica, que será enviado para o exílio repentino e final. Olhando para essa aquarela, vemos soldados armados chegando a cavalo e padres caídos, afligidos com espadas e punhais. Isso obviamente pressagia problemas futuros para o clero, incluindo o Papa e o Vaticano. Também parece sugerir que um Papa futuro
talvez o que virá depois do atual, deixará o Vaticano rumo ao exílio e transferirá a Santa Sé para uma área mais segura. Os estudiosos ligaram as previsões do Livro Perdido aos recentes e embaraçosos escândalos da Igreja. Em 2006, Bento XVI foi criticado pelos muçulmanos por ter feito uma menção desonrosa ao profeta Maomé. A Igreja está sob fogo cerrado porque se opõe ao aborto e ao casamento gay. Em julho de 2007, a Arquidiocese de Los Angeles, Califórnia, pagou $660 milhões a vítimas comprovadas de abuso sexual perpetrado por padres. Outros estudiosos acham que perigos muito maiores aguardam no futuro. Em minha opinião, os problemas recentes da Igreja Católica não são nada comparados aos problemas futuros. Um porta-voz qualquer dizer uma bobagem à câmera que fica fora do contexto é uma coisa. Outra é o que dizem as aquarelas e muitas quadras prevendo problemas bem maiores. Falo de ataques físicos, guerra, terror, destruição, algo nessa linha. Sugerir violência em tamanha escala pode dar ideia de ousadia, mas tudo parece cristalinamente visível em Nostradamus. O fato de ele permanecer famoso e procurado até hoje não é mera coincidência. O profeta é alvo de controvérsia e debates desde que pegou da pena há 5 séculos. À medida que o livro vai se tornando mais conhecido, o ceticismo cresce, o mesmo que Nostradamus enfrentou em vida. Não creio que Nostradamus tenha pintado nada. Ele não tinha veia artística. Os gráficos que ele fez são rústicos, enquanto as aquarelas são fluidas e leves. Nostradamus era homem de palavras, nunca foi de imagens. Tenho certeza de que ele não tinha o menor dom para qualquer tipo de arte. Esses desenhos foram feitos por alguém muito bem treinado em desenho profissional. César, seu filho, até tinha algum talento artístico, mas Nostradamus, não. Apesar das críticas que o livro suscitou, a reputação de Nostradamus é poderosa demais para que qualquer previsão sua seja descartada. Nostradamus merece sua reputação. Se ele realmente via o futuro, ou se tinha um modo mecânico de escolher certos eventos corriqueiros comuns de acontecer, não temos como saber. Mas ele tem sido mais preciso que os demais profetas. Ele soube pensar certos períodos na história, declarando que eram o fim de uma era e o começo de outra. De acordo com ele, estes tempos turbulentos que estamos vivendo são uma delas. Estamos fechando uma era para entrar em outra. A desordem inquieta da era moderna agravou o problema de determinar a autoria do Livro Perdido e decifrar sua mensagem. O que mais falta no debate é a análise científica. Mas talvez tenha chegado a hora da justa avaliação. Podemos sentir uma urgência crescente no ar. Um dos maiores paradoxos da humanidade é que os conflitos mais violentos sempre nasceram da fé em deuses diferentes. O ressurgimento recente do fundamentalismo provocou atos cruéis de terrorismo, que parecem crescer em frequência e ferocidade. Há desenhos no Livro Perdido que indicam batalhas no epicentro dessa região de ódios e assassinatos. Os 80 desenhos proféticos que levam o nome de Nostradamus parecem conter mensagens veladas de alerta sobre terríveis eventos futuros. Enquanto fervilham as discussões sobre a autenticidade do livro, certas providências foram tomadas. A obra foi transferida para um reduto de especialistas, o Estúdio Crisóstomo, grande centro de restauração e análise de livros raros e documentos. O manuscrito é peça única. Existe uma só cópia no mundo todo.
E por isso desperta tanto interesse. É comparável à raridade de um achado arqueológico ou de uma nova tela. Entender a realidade do manuscrito é fazer perguntas. Que tipo de tinta foi usado? Em que papel o texto foi criado? E quem fez os desenhos? O estudo pericial do livro perdido tentará responder a essas perguntas. E o estudo do conteúdo responderá a outras. Na intersecção dos dois, deverá estar a resposta. Nostradamus demonstrou extrema capacidade de fundir os dois reinos de sua competência, religião e política, e encontrar padrões globais nessa fusão. Esses padrões, ao que parece, formam o esqueleto do manuscrito. Muitos pesquisadores acreditam que ele previu o atual ressurgimento do fundamentalismo religioso, a aparição de um Islã radical e a crescente violência causada por tais extremistas. Esta é uma aquarela interessante porque tem símbolos significativos. Primeiro, veja a serpente. Para mim, ela representa o mal. A espada que ela leva na cabeça tem o formato de uma cruz. Isso parece indicar a morte do cristianismo por parte de um monstro opressor. Perto da boca da serpente, vemos uma lua crescente. Essa lua representa o Islã. Arrisco dizer que é uma referência a grandes problemas para a cristandade, provavelmente causados pelos muçulmanos. Não está claro que isso signifique uma previsão de Nostradamus de futuras guerras religiosas. Todavia, esta quadra foi relacionada ao desenho 12 do manuscrito, que também aponta para um conflito iminente. De fé, o reino chegará àqueles da Europa, queimando suas cidades, cortando com a espada. Por terra e mar, da Ásia virá o líder e sua horda, e os azuis perseguirão os cristãos até vê-los cair mortos. Há uma imagem na coleção que parece ter sido tirada das Revelações. Ela mostra o Papa, ou o poder espiritual, com uma espada saindo da boca apontada para um cordeiro. E o cordeiro é a imagem do lado bondoso de Cristo como dirigente universal. A mesma imagem mostra a figura do anticristo ao lado do Papa. É um sumário do livro das Revelações. A espada, aqui no meio, apresenta-o como guerreiro. O guerreiro sai para defender a verdade, a fé da igreja. Ele é o rei e o guerreiro. E essa eu adoro. A imagem menor é o reflexo dele mesmo. Tem a forma de uma cobra ou dragão, ambos símbolos do mal. Quer dizer que ele se enxerga a si, enxerga o lado escuro de si mesmo. Seria, então, um alter ego que fica fora do rei e aponta suas falhas, sem se preocupar com a guilhotina. Nostradamus escreveu sobre as dificuldades que um profeta enfrenta. Tendo perdido a primeira família em uma tragédia, ele adquiriu a sabedoria a duras penas. César, o filho mais velho de Nostradamus com a segunda mulher, tinha apenas 1 ano quando o pai lhe dedicou seu livro mais importante, Le Prophétie. Meu filho, aceita este presente de teu pai, M. de Nostradamus, que um dia pretende explicar-te cada uma das profecias destas quadras. César cresceu e tornou-se pintor e escritor de talento. Este retrato do pai parece ser de sua autoria. Segundo os estudiosos, sua habilidade artística fez com que ele participasse, ainda menino, da criação do último livro. São bem simplificados e estilizados, de traços quase infantis. São bastante espontâneos e expressam a ideia com clareza. Basta olhar para saber que não são de um artesão treinado. Na Idade Média, os livros eram em formato infólio. Raramente os infólios eram unidos e, quando eram, nem sempre correspondiam à ordem certa. O livro perdido tinha uma nota explicativa anexa dizendo claramente que César, possivelmente Nostradamus, estava ligado à obra.
A última página do manuscrito afirma que ele foi entregue ao cardeal Barberini em 1629, a pedido do prelado. Esse cardeal era sobrinho do Papa, além de principal encarregado da Biblioteca do Vaticano. Por ser uma obra importante e talvez inoportuna, o livro foi imediatamente tomado pela Igreja. Ou seja, o cardeal Barberini reconheceu sua importância e quis mantê-lo guardado, ou melhor, oculto. O laboratório de Roma vai examinar a fundo a origem do livro e verificar sua autenticidade. Mas quanto ao propósito, alguns enxergam uma intenção sombria. Acreditam que o livro profetiza a vinda do grande e supremo inimigo. Se o livro perdido for um instrumento de tristezas e atribulações, descrevendo martírios, terrorismo e guerras religiosas apocalípticas, ele de certo mencionará a figura mais temida e aterradora de todos os tempos. Os pesquisadores enxergam uma progressão nas imagens do livro, de trajetória turbulenta. Conflitos mundiais e batalhas religiosas conduzirão a Terra a um clímax perigosamente maduro para a queda final. Segundo eles, o livro indica que a luta pelo poder será deflagrada com a chegada da figura mais assustadora e temida pela humanidade: o Anticristo. Nenhuma outra palavra provoca tal arrepio congelante, capaz de fundir o divino com o demoníaco. Nessa prancha, temos o cálice papal como peça central. Ele parece repelir uma serpente que cospe 3 gotas de sangue. A serpente representa o mal e pode ser o símbolo de Nostradamus do terceiro anticristo ou talvez o próprio anticristo da Bíblia. Para que esta era chegue ao fim, alguém tem de acabar com ela. E esse alguém será certamente o anticristo. Não me surpreenderia se um príncipe da paz, que na verdade seria um príncipe da guerra, viesse e simplesmente erradicasse os últimos vestígios de nossa cultura, que sobreviveu tantos milênios. Nostradamus fala longamente em vários pontos sobre o anticristo. São 3, aliás. Segundo os entendidos, são 3 anticristos. Napoleão seria o primeiro, Hitler o segundo. O terceiro parece ser muçulmano e de nação asiática. A menção de Nostradamus ao terceiro anticristo implica a evolução, através do tempo, dessa terrível encarnação do mal. Essa aquarela, com o sol e o grifo, a cujos pés repousa o cajado papal, representa a chegada do temível anticristo. Sem dúvida, sua chegada provocará grande perturbação entre o clero. O sol parece representar uma transformação. Para mim, a gravura pressagia a vinda desse assustador anticristo no futuro. O sol sempre significa sabedoria astrológica. A cabeça do dragão e a espada nas patas do animal representam o poder supremo. O dragão também significa o signo de Capricórnio, que na teologia cristã é a cabeça do mal ou do anticristo. Mas essa não é a única figura metade homem, metade besta que aparece no livro perdido. A ilustração 16 é a imagem clássica do anticristo e liga-se a essa quadra por causa do chapéu frígio, o toucado do anticristo, que é a ligação com a Hungria, onde Átila reinou uma vez. O sangrento cabo de guerra disputado entre as alas radicais das grandes religiões confere verossimilhança à visão apocalíptica de Nostradamus. Talvez o profeta esteja enfatizando a inescapável natureza humana, projetando imagens do anticristo em várias ilustrações do livro perdido. Temos a lua crescente, que é o símbolo do Islã. Sob o dragão, ou melhor dizendo, sob a galáxia, vemos o fogo. Obviamente, o maior significado dessa imagem é que nós, quando atingirmos o grande alinhamento do centro da galáxia com o núcleo do Sol, veremos a Terra tomada pelo fogo. E virá a terceira grande guerra.
As imagens parecem formar uma narrativa, e esta indica que achar o livro perdido e divulgá-lo na mídia em nossa época não é por acaso. A chegada do anticristo, seja do lado político ou religioso, iniciará um tempo de desgraças, diz Nostradamus, e nos conduzirá à guerra e à destruição. Nas quadras da Centúria 10, vemos Osama Bin Laden, sem a menor dúvida. Ele deve ser considerado o anticristo. Foi ele que criou o terrorismo e vai criar o apocalipse, de um modo ou de outro. Esses desenhos são evocações, digamos, explícitas dos eventos que, como sabemos, acontecerão no futuro. Muitas ilustrações ficaram obscuras para que pudéssemos achar o livro antes do fim dos tempos e interpretá-lo e assim saber como nossa era terminará. A visão de Nostradamus da chegada do anticristo é tópico de debate entre estudiosos. Eles também discutem a autenticidade e a origem do livro perdido. Passadas várias semanas, falta apenas aplicar alguns testes no manuscrito. A implicação do resultado é imensa, pois nesta época de violência, o livro parece conter mensagens de alerta para um mundo repleto de problemas. Não há modo de entendermos os desenhos antes da hora certa. O livro vai aguardar em uma prateleira empoeirada até chegar essa hora. Começamos a questionar tudo aquilo que fez sentido para nós e agora já não faz. Veja nossas crenças do passado, mesmo recente. Se seu modo de pensar e sua crença não progrediram, se seus desejos e sua maneira de ver o mundo não acompanharam as mudanças que estão em toda parte, se você não aprendeu a encarar tudo de outra perspectiva, a entender o porquê das coisas, do que se passa no mundo, é bom começar a olhar mais fundo, porque essas mudanças são significativas. De fato, parece que as más notícias acontecem mais depressa, com intensidade maior que nunca. O autor do livro perdido está nos enviando uma mensagem de alerta, pintando um quadro dramático de um futuro que pode se abater sobre nós. Depois de ficar esquecido durante séculos, o mistério que cerca o livro perdido parece próximo de ser desvendado. Os peritos do Estúdio Crisóstomo já começaram a tirar algumas conclusões. A pesquisa que fizemos indicou que a marca d'água em forma de flor de lis era a marca dos papéis de Roma, utilizados entre o século XVI e o XVIII. Essa conclusão é encorajadora, pois situa o livro perdido na época de Nostradamus. O teste da tinta, porém, provoca uma reviravolta na pesquisa. A tinta da última página do livro indica forte presença de zinco. O zinco, até fins do século XVIII, era um metal tão raro quanto dispendioso. A grande quantidade de zinco detectada leva-nos a concluir que a última página foi escrita depois do século XVIII. Os peritos acreditam que a discrepância entre a data dessa página e as outras indica que houve um acréscimo posterior ao manuscrito. Portanto, o livro evoluiu no decurso dos anos e não ficou completamente esquecido. Mas essa não seria a única surpresa. Os estudiosos que examinaram o documento garantem que descobriram uma mensagem vital em suas páginas. Sua teoria é atordoante, embora complexa, unindo um raríssimo alinhamento astronômico a símbolos bíblicos.
O elemento-chave desse livro, que torna a coleção de imagens tão única e importante, é uma sequência de 7 desenhos nas últimas páginas, que contam a história de como aprazar o fim do mundo, quando acontecerá o Apocalipse e como será ele. O Apocalipse, a cortina final. Em um momento atemorizante, o véu de Deus se erguerá e o mundo que conhecemos será outro. A chocante história começa já nos últimos limites da imaginação humana, pois desafia toda e qualquer lógica, literalmente dissolvendo a realidade diante de nossos olhos. Nostradamus, obviamente, teve algumas visões da era que vivemos agora e escolheu essa era para prever a grande catástrofe, o tempo em que virá o fim do mundo. Examinadas uma a uma, as 7 imagens revelam que, escondida no mundo das estrelas, existe uma história de grande dimensão. O planeta mudou dramaticamente através dos séculos, mas o céu permaneceu uma ponte no tempo e Nostradamus foi seu intérprete. Como ele chegou a essa informação parece estar no frontão da igreja que ficava atrás de sua casa. A igreja de São Miguel das Revelações fica a poucos passos de onde Nostradamus morou, em Salom. Também conhecida como São Miguel do Apocalipse, ela foi construída no século XII pelos Templários, uma ordem cristã militar criada na Idade Média para dar proteção aos cristãos. Mais tarde, os Templários seriam acusados de heresia e brutalmente erradicados. Desde então, lendas de misticismo e ocultismo cercam os Templários. Muita gente acredita que Nostradamus era secretamente associado a eles e à igreja que ainda ostenta seus símbolos. Ao lado dos habituais ornamentos, como flores, vinhas e, naturalmente, a onipresente flor de lis, encontramos a imagem do Cordeiro, tal como nos desenhos da coleção. Esses símbolos são notavelmente similares aos que vemos nas 7 imagens do livro. O Cordeiro Pascal simboliza a morte, o sacrifício de Jesus Cristo, mencionado repetidamente no livro das Revelações. Uma teoria é que, desafiando as leis da igreja, os Templários embutiram uma mensagem cifrada no frontão de São Miguel, com pistas inequívocas sobre a hora do fim do mundo. Uma coisa que fascinava Nostradamus é que havia um 13º signo do zodíaco. Nós temos 12 signos no mundo hoje. O signo 13 ficava entre Sagitário e Escorpião, Ofiuco ou Serpentário. Ofiuco é chamado o signo secreto, e notem que é o 13º, o número do azar, de acordo com a numerologia. Ofiuco em grego significa o portador da serpente e é perfeitamente visível, segundo alguns, no frontão da igreja, bem como no livro perdido. É essa constelação e sua posição no céu que dá a pista mais importante sobre os últimos dias. Ofiuco atravessa o equador celeste e atravessa onde o centro da galáxia encontra o equador celeste. Bom, na época de Nostradamus, ninguém tinha ideia do que seria uma galáxia, e muito menos que havia o centro da galáxia. E todas as profecias sobre o fim do mundo, todas as conexões com o dia do juízo final e do Apocalipse, tudo está ligado a um alinhamento. É quando o Sol tende a penetrar em Ofiuco, na lacuna existente entre Escorpião e Sagitário. Pois é nessa lacuna, na área entre Escorpião e Sagitário, conhecida como fenda escura, que se localiza o centro da Via Láctea. O grande alinhamento se dará quando o Sol nascer perfeitamente alinhado com o centro da galáxia. Experimente ler Nostradamus. Ele sabia que o símbolo oculto, ou seja, o signo secreto, era o centro da galáxia onde vivemos. Nostradamus usava esse símbolo como seu marcador. É igual às horas em um relógio. Elas informam o passar do tempo.
Os estudiosos acreditam que as 7 imagens do fim do livro levam o leitor, passo a passo, a acompanhar uma aterrorizante previsão de eventos futuros, que culminarão na revelação de quando, exatamente, acontecerá o Apocalipse. Sabemos que Sagitário aponta a flecha diretamente para o centro da galáxia, onde está Ofiuco, certamente representada pelo pergaminho ao lado do livro. Isso significa uma só coisa. No momento do alinhamento, nesse momento grandioso e assustador, o conhecimento da árvore do Jardim do Éden será revelado. Quase invisível nesta imagem de número 67, está uma das mais importantes e mistificadoras pistas de toda a obra. Examinando atentamente o que está escrito nessa página do livro perdido, você verá claramente, em inglês inequívoco, estas 2 palavras: um homem. Os desenhos que lhe seguem ilustram esta mensagem oculta e revelam a assustadora informação que ninguém quer nem mesmo imaginar. As pessoas, na maioria, não compreendem a rapidez com que tudo está mudando. Mas está, e essa velocidade será atordoante nos próximos anos. A conclusão dos testes tão longamente esperada e a grande revelação ainda estão para acontecer, à medida que a misteriosa sequência de 7 imagens do livro perdido é desvendada uma a uma. Alguns estudiosos dizem que elas contêm uma mensagem cifrada que a Igreja nunca quis revelar. A imagem seguinte é a suprema e a mais importante da sequência, porque mostra exatamente quando o Apocalipse acontecerá. À medida que o significado das mensagens do livro perdido ganha contornos mais definidos, vai crescendo a sensação de urgência. Uma pista importante do alerta oculto no manuscrito pode ser as 2 palavras visíveis na imagem 67. Um homem. Se elas se referem a Deus, ou àquele que derrubará nossas instituições e estilo de vida, ainda não sabemos. O interessante é que está escrito em inglês, ou seja, Nostradamus mandou essa mensagem através dos tempos para a era moderna, sabendo que as pessoas de nossa época a leriam. Um homem pode eventualmente ser interpretado como o anticristo. Há pessoas que acreditam que ele já chegou e estão sempre à sua procura. É dele que brotará o Apocalipse. É ele que fará nossa realidade desmoronar. Interpretar o explosivo conteúdo do livro perdido é descer a um reino inimaginável. Os peritos do Estúdio Crisóstomo acabaram de completar o exame do manuscrito. E sua conclusão foi chocante. Esta é a última página do código, uma carta para o leitor. Diz que estes são os restos do texto, mas muitas imagens do original se perderam, deixando lacunas. As que estão aqui foram copiadas de outra fonte. Se o livro perdido é cópia de um velho original, determinar sua autoria fica duplamente difícil. A letra é diferente nos 3 tipos de texto. Uma caligrafia está presente no primeiro texto, outra caligrafia aparece no segundo. Também a tinta usada difere em cada um dos 3 textos. Michel Chomarrat, respeitado estudioso de Nostradamus, perito na caligrafia do vidente, examina o texto com Maria Fadiga. Há claras disparidades. Você vê um G e compara com outros do texto, ou um P, ou mesmo qualquer consoante que ultrapasse a linha. A diferença é evidente. Após minuciosa comparação, os especialistas concluíram que a escrita do livro perdido não é de Nostradamus nem de César.
Resta um fato importante. O nome de Nostradamus está no livro, e ele foi claramente indicado como seu autor no primeiro registro escrito da biblioteca, quando o livro foi comprado em 1800. É muito provável que, em alguma biblioteca, talvez em Salon, talvez em Avignon, o manuscrito tenha sobrevivido igual ao original através dos copistas. O tempo e o manuseio devem ter danificado o original. Mas nas cópias, alguns componentes eram esquecidos. Os copistas não entendiam o que faziam. A saga desse manuscrito através dos séculos deixa clara uma coisa. Ele foi tratado como algo de grande importância, digno de ser copiado e protegido por centenas de anos. Se o tempo apagou a prova das origens do manuscrito, ainda ficaram aqueles que acreditam firmemente que Nostradamus é o escritor desse livro e que foi seu filho César quem o divulgou para a posteridade. Sabemos que, no fim da vida, por volta de 1630, César mostrou-se preocupado com as cartas que o pai lhe escrevera. Querendo preservá-las, escreveu para um amigo de nome Peiresc, pedindo-lhe que as guardasse para a posteridade. É bem possível que o manuscrito do livro perdido estivesse entre essas cartas mencionadas por César. Nostradamus disse em uma carta para o filho, César, que havia queimado sua biblioteca. Sem dúvida, isso significa que ele não queria que outras pessoas conhecessem os títulos que o influenciaram. Certamente ele possuía volumes que eram proibidos pela religião, pelo governo ou pelos políticos da época. A inscrição na última página do livro comprova sua condição de proibido. Declara que a obra foi entregue ao cardeal Barberini, o encarregado da Biblioteca do Vaticano. Nenhum homem da igreja permitiria que alguém de fora visse o livro. O cardeal Barberini entregou-o a pessoas em quem confiava para interpretá-lo. Ao que parece, apenas as 7 imagens já seriam uma boa razão para esconder o livro, já que elas prolongam o misterioso texto de um homem e informam com alarmante precisão quando e como o pior pesadelo da humanidade pode se tornar realidade. Os pesquisadores apontam para a imagem 66, a primeira da sequência. O Sol enfatiza sua importância na data da grande mudança de nosso planeta. A 67 indica que a constelação de Ofiuco também terá seu papel. A imagem seguinte leva-nos adiante no tempo. Mostra a estrela de 8 pontas, ou a roda de 8 raios no alto. Também mostra a árvore da vida sendo invadida por um monstro. No céu, traçando uma linha do ferrão do Escorpião até a ponta da flecha do Sagitário, ela passa direto pelo centro da galáxia. O espaço entre Escorpião e Sagitário passa a ser muito importante. Essa imagem, acrescida do Cordeiro Pascal, do Cordeiro da Revelação, passa a noção de que ela representa o fim dos tempos. Nessa imagem, vemos novamente a roda de 8 raios no alto. Talvez seja melhor eu explicar a importância da roda de 8 raios. No céu, existe uma grande cruz. Ela não se move e se forma do centro da galáxia para a ponta dessa galáxia e do ponto central do equador celeste até o extremo sul do mesmo equador. Essa é a cruz divina. Aqui embaixo temos a cruz mundana, formada pelos ângulos entre o equinócio e o solstício. Assim, a cruz de 8 braços, estrela de 8 pontas ou braços, a roda de 8 raios, enfim. Ela representa o alinhamento no espaço e no tempo entre a cruz divina lá em cima e a cruz mundana de baixo. A grande curiosidade é que esse alinhamento acontece apenas uma vez a cada 13.000 anos. Essas cruzes não se alinham desde o ano 11.000 a.C., há cerca de 13.000 anos, portanto. Agora, todavia, o fenômeno está posicionado para nova ocorrência.
A imagem seguinte da série é o ponto central de toda a sequência. Ela mostra o tempo exato em que o Apocalipse acontecerá. No alto, vemos o alinhamento da cruz divina com a cruz mundana. Abaixo, vemos 3 eclipses ligados a um grande eclipse da Lua. Se procurarmos 3 eclipses solares nesta nossa época, que também estejam conectados a importantes eclipses lunares, encontraremos um período de 20 anos, entre 1992 e 2012. Tanto as culturas antigas quanto as modernas já indicaram o ano de 2012, que está em nossa porta, como um ano de grande significado. Esta é a única imagem relativa à cultura ocidental que aponta para esse período preciso. Outras culturas deste planeta indicam o mesmo período, especialmente a cultura maia, que fixou o fim do calendário em 2012, no alinhamento do Sol com o centro da galáxia. Parece haver um consenso geral de que, quando essas coisas se alinharem, o Sol e a misteriosa fenda escura, teremos um ponto de grande crise. É preciso decair bastante antes de decidirmos mudar. E nós estamos descendo muito rapidamente para o fundo do poço. E em breve ficaremos sem comida. Em breve ficaremos sem ar. Em breve ficaremos sem água fresca. Não haverá petróleo. Não haverá defesas. Tudo isso está para vir. A imagem seguinte da série mostra a cruz divina com a cruz mundana no alto. Abaixo, parece que temos um barco, uma arca. É uma rápida referência à promessa de Deus de que Ele não vai mandar água dessa vez, mas fogo. A pergunta que o barco suscita é: que autoridade espiritual nos salvará? Estou vendo que haverá tantos dilúvios e grandes inundações no mundo antes da conflagração universal, que pouquíssimas terras não ficarão cobertas de água. Todavia, depois a chuva será tão pouca e leve, tão abrasador será o sol, e tantos meteoritos cairão dos céus, que pouco restará sem ficar calcinado. A imagem 72 é, muito provavelmente, um severo alerta sobre o que vai acontecer se a humanidade não fizer a coisa certa. Para começar, a roda da fortuna no alto já não tem raios, está vazia. Significa que chegou o fim dos tempos, a roda já não gira e o eixo do tempo não existe mais. Os ponteiros do relógio cósmico retardariam o ritmo até parar. Essa ideia paira no centro das imagens e no perturbador subtexto de cada uma. Quem nunca pensou nesse assunto por estar ocupado com o trabalho, com a família ou outra responsabilidade, agora está parando. Parando para pensar, algo está mesmo acontecendo. A ligação de Nostradamus com o estranho e poderoso manuscrito talvez nunca fique comprovada. Mas se as páginas do livro perdido contêm mais perguntas que respostas e mais temor que esperança, ainda restam aqueles que acreditam em seu grande e maior propósito. Ele nos diz que podemos escolher, no fim desta era, no fim deste tempo. A escolha que temos é forjar nosso destino, é aprimorar nosso ser. Se falharmos, falharemos por completo e perderemos tudo o que conseguimos obter. Suspeito que o futuro é o resultado do presente. E nós somos parte do presente. Portanto, podemos mudar o futuro se quisermos. Certamente teremos o futuro que merecermos. É o que Nostradamus sempre disse. A razão de Nostradamus escrever essas quadras era enviar uma importante mensagem através dos tempos para nós, para nos alertar que nosso futuro poderá ser de conhecimento total, de inteligência superior, ou uma desordem completa, seguida do caos e do fim. A aurora de uma nova era ou a devastação? O conhecimento
ou a extinção? O valor humano ou a vã vaidade? No fim, talvez o último capítulo do livro perdido deva ser escrito por nós.